Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, seja muito bem-vindo. Desde já eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Hoje a gente está gravando na véspera de Natal, né? Então eu quero desejar que esse Natal seja de bênçãos para a sua vida, para a sua família, né? E que a gente tenha um novo ano que está bem próximo de muitas realizações, muita prosperidade para todos, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e hoje vamos começar a falar sobre a hiperprolactinemia, ou seja, os níveis excessivos de prolactina. Nesse vídeo, que será um pouco mais curto do que o habitual, vamos entender o que é de fato a prolactina, né? Nós vamos entender a sua fisiologia, né, de forma bem resumida e por último, vamos entender as principais causas de excesso dessa prolactina, tá? Se esse assunto é relevante para você, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então, antes de nós falarmos sobre o excesso de prolactina em si, pessoal, nós precisamos entender o que é a prolactina. A prolactina ela é um hormônio polipeptídico responsável ali principalmente pela lactação e o desenvolvimento das mamas, tá? Mas esse hormônio, na verdade, é responsável por centenas de outras ações necessárias para manter a homeostase do organismo. A prolactina ela é um hormônio que é secretado pelos lactotrófos da hipófise anterior. Tá? Essa secreção de prolactina ela é regulada pelo hipotálamo, né? Como a gente consegue ver aqui pelo esse esquema aqui que faz do controle, né, da fisiologia da prolactina, né? A gente vê que o hipotálamo é muito importante. Nós vemos que o TRH, a gente vai falar sobre o TRH ele tem ações importantes também na produção, na secreção de prolactina, tá? Então, essa prolactina, apesar de ser secretada pela hipófise, ela tem uma regulação ali feita pelo hipotálamo, tá? Mas ao contrário dos outros hormônios da hipófise anterior, a influência hipotalâmica é predominantemente de inibição tônica. Então, o hipotálamo ele secreta fatores inibidores da liberação de prolactina e fatores liberadores de prolactina, tá? Os inibidores da liberação de prolactina é predominantemente exercido ali pela dopamina, né? Embora o GABA também tenha a sua importância, tá? Uma importância um pouco menor, né? Tem uma ação ali menor, mas o GABA também é importante. Mas o que mais a gente vai ouvir, o que tem um maior controle sobre a prolactina no efeito inibitório é a dopamina, tá? Falando sobre a fisiologia ainda, é importante nós sabermos que a prolactina ela controla a sua própria secreção por meio de um feedback negativo de loop curto, tá? Dessa forma, estimulando as células dopaminérgicas tuberoinfundibulares, tá? Já a natureza desses fatores liberadores de prolactina fisiológica ainda não é claro. Então, falando, pessoal, sobre as causas do excesso dessa prolactina, dessa produção de prolactina, né? Nós podemos, de forma simplificada, dizer que as causas desse excesso de prolactina, ela está relacionada a 4 tipos de anormalidades, tá? Isso das causas identificáveis, né? Porém, existe alguns pacientes que não é possível determinar de fato essa causa desse excesso de prolactina, tá? Uma observação que eu faço aqui é que tenham todo cuidado, né, na hora de fazer a medição de prolactina. Prolactina ela não deve ser medida, por exemplo, após com o paciente ter uma convulsão, né, porque a convulsão ela pode aumentar o nível hormonal, né, e ali causar um resultado errôneo, né, um diagnóstico de forma errada, né. Então, falando dos 4 tipos de anormalidades que nós temos, né, identificada, nós podemos citar a primeira anormalidade, que é a deficiência hipotalâmica de dopamina.
Então, doenças do hipotálamo, como tumores, malformações arteriovenosas, né, processos inflamatórios, como sarcoidose, tudo isso leva à diminuição da síntese ou liberação da dopamina. Além de certos medicamentos, como por exemplo alfa-metildopa, reserpina, são medicações ali que são capazes de esgotar os estoques centrais de dopamina. A segunda normalidade, né, que nós identificamos está associada a mecanismo de transporte defeituoso. Então, a transecção da haste hipofisiária ela resulta em transporte prejudicado de dopamina do hipotálamo para os lactotróficos. Tá? Os tumores hipofisiários ou de pedículo também com suprimento sanguíneo anormal, ou seus efeitos de pressão ali devido ao tamanho do tumor, tudo isso pode interferir na via circulatória do hipotálamo pela haste hipofisiária até os lactotróficos normais. Ou podemos encontrar tumores ali produzindo deficiência efetiva de dopamina, né? Além dos tumores, infecções e doenças inflamatórias como hipofisite, sarcoidose, tuberculose, também pode causar desconexão ali da haste hipofisiária. Tá? A terceira normalidade é a insensibilidade lactotrófica à dopamina, né? É importante sabermos que certos medicamentos atuam ali como agentes bloqueadores dos receptores de dopamina. Isso a gente pode, né, dar como exemplo as fenotiazinas, né, que a gente pode citar a clorpromazina. Também as butirofenonas, né, como o aloperidol, né, também as besamidas, como a metoclopramida, a supirida, a domperidona. Tá? Esses medicamentos eles bloqueiam os efeitos da dopamina endógena e dessa forma eles liberam lactotróficos de sua inibição hipotalâmica, né? Essa sequência ali de eventos, né, de mecanismo, acaba levando ao excesso de prolactina, tá? A quarta normalidade, né, que nós podemos acompanhar aqui na tela, é a estimulação lactotrófica, né? O hipotireoidismo ele pode estar associado a esse excesso de prolactinemia, tá? Esse excesso de prolactina, desculpa. Como eu falei, o TRH ele é muito importante porque é para essa produção de prolactina, tá? Isso ocorre se o hipotireoidismo ele levar, né, ao aumento ali da produção do TRH. Então esse TRH que pode atuar como um fator liberador de prolactina. Por isso que eu falei que ele é muito importante ali como um fator de produção. Isso tudo pode levar ao excesso de prolactina, tá? Também os estrogênios agem diretamente ali no nível da hipófise, ali causando estimulação dos lactotróficos e dessa forma aumentando a secreção de prolactina, tá? Além disso, os estrogênios aumentam a atividade mitótica de lactotróficos, ou seja, estimula a divisão celular dessas células e, consequentemente, aumenta o número de células. Com isso, nós finalizamos esse vídeo, né? Como eu falei, é um vídeo um pouco mais curto, porque a gente só tratou das causas, né, do excesso de prolactina. Mas na semana que vem nós vamos falar sobre as principais manifestações clínicas do excesso de prolactina e como a gente realiza esse diagnóstico. Então não perca, tá? Lembrando vocês que nós temos outros vídeos disponíveis no canal, então acesse agora mesmo, né? Os vídeos eles estão disponibilizados em playlists para que você possa acessar com mais facilidade todos os conteúdos. E se tiver também alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.